O subúrbio é o refúgio dos infelizes, os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram nos negócios, enfim. Todos os que perderam a sua situação normal vão se aninhar lá. Lima Barreto, em Clara dos Anjos. Meu nome é Laís Castro, sou mestranda do programa de pós-graduação em dança da UFRJ, sou uma mulher negra, nasci, cresci e vivo até hoje neste lugar que se chama Campo Grande e fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Me apresentar aqui é um recurso importante, porque essa fala articula alguns fatores para mostrar experiências na periferia. Sankofa é o primeiro elemento que gostaria de trazer. Não é errado voltar atrás para recuperar o que foi perdido. Ou seja, o retorno ao passado para ressignificar o presente e construir um futuro. Este adinkra pode ser representado por uma forma de coração e é cotidianamente encontrado nos portões, janelas e outros artefatos de ferro do meu bairro. A tradição de marcar adinkras em ferro remonta aos tempos da escravização e funciona como um mecanismo de resistência dos valores africanos. Essa mensagem subliminar, esculpida nos portões, resiste até hoje. E toda vez que encontro com um sankofa na rua, me lembro. Existe algo a ser recuperado para que possa me aterrar no presente e construir futuros. O que acontece nesse espaço dos infelizes? Como as experiências de perda, de privação e de marginalização constroem subjetividades? Como os corpos marcados por diversas interseccionalidades de opressão agem no mundo? Como os espaços periféricos se modificaram ao longo do último século? Como as palavras de Lima Barreto são reiteradas e contrapostas? Há felicidade na periferia? Como são as subjetividades nas periferias? A partir das reflexões de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, percebo a importância da multiplicidade de histórias. Ela fala do perigo de uma história única. E um caminho de desvio das construções narrativas hegemônicas sobre corpos e experiências periféricas é traçado por Tiaraju Pablo D'Andrea, que aponta a constituição de uma subjetividade periférica a partir de um deslocamento do estigma da pobreza e violência para o orgulho dessa condição. O sentir-se periférico está em diálogo com proposições estéticas no território. Fazendo um caminho sankofa e voltando atrás nessa fala, evoco Clara dos Anjos, protagonista do romance homônimo de Lima Barreto. A filha do carteiro Joaquim é uma jovem negra que acessou a educação e foi criada com recato no subúrbio do Rio de Janeiro no início do século XX. Em diversos momentos do texto, o autor insiste que sua mãe, a dona de casa Ingrácia, falhava a não demonstrar a vulnerabilidade a qual a filha era exposta. Faltava a Clara uma consciência da sua condição, segundo o autor. E assim, Lima Barreto deixa implícito que mulheres negras pobres estavam muito mais suscetíveis a ser alvo de homens que se aproximavam afetivamente e sexualmente sem a intenção de se comprometer com o casamento. Essas palavras parecem completamente fora do contexto do século XXI. No entanto, o que mais interessa aqui é a construção simbólica dessa condição de mulher negra e periférica. Clara não sabe da sua condição. Clara se apaixona por Cassi, um homem branco suburbano de uma família influente. Clara engravida. Cassi foge para o Mato Grosso. Clara vai à casa dos pais de Cassi e pede assistência. A assistência é negada. Clara é desacreditada. A última frase do romance é de Clara para sua mãe. Ela diz:
Nós não somos nada nessa vida. E é desse lugar de não ser nada, de ser lata de lixo da sociedade brasileira, como pontua Lélia Gonzalez, que é de onde parto para pensar artes do corpo. E que corpo é esse? Quais corpos são esses? E quais atravessamentos marcam esses corpos? Judith Butler aponta a questão das fronteiras do corpo em Júlia Kristeva e a ideia de abjeção, como o que foi expelido do corpo, o que foi tornado literalmente outro como excremento. Essa ideia de abjeção é aprofundada na leitura de Iris Yang sobre o trabalho de Kristeva, que apresenta como o repúdio de corpos em função do seu sexo, sexualidade e cor é uma expulsão, seguida por uma repulsa, que fundamenta e consolida identidades culturalmente hegemônicas. Entendemos os processos de exclusão e dominação a partir de identidades consolidadas nessa instituição do outro. Fica evidente, assim, a negação do estatuto de sujeito a corpos que escapam da centralidade, entendida aqui como branquitude, falocentrismo e heterossexismo. A outridade é silenciada para manter a estabilidade. Compreendo, então, como a periferia, em oposição à ideia de centralidade, é considerada neste lugar de abjeção. E essa repulsa é endereçada a corpos, subjetividades, epistemologias, cosmovisões. Para fomentar essas questões, apresenta a distinção entre as noções de consciência e memória formuladas por Lélia Gonzalez. Como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como um não saber que conhece. Esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita. O lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. Consciência exclui o que memória inclui. A autora evidencia, através de uma leitura psicanalítica e linguística, como se estrutura a neurose cultural brasileira. Ou seja, os mecanismos pelos quais são ocultos os sintomas do problema. Neste caso, precisamente a articulação entre racismo e sexismo. Operação da repulsa que recalca e oculta nos recantos da memória. E essa memória impressa em ferro, por exemplo, escapa do discurso da consciência. O apontamento do Adinkra Sankofa para um tempo que se espirala é apreendido por esse não saber que conhece. Contramão da história oficial, pensar Sankofa, uma personagem como Clara, corpo e performance e periferia através da memória, como uma arqueologia que escava e encontra elementos que foram encobertos, talvez seja uma possibilidade de vislumbrar outros destinos além do silenciamento e da objetificação. Como então performar essas memórias e experiências? Ou seja, como criar outros sentidos para o vivido e colocá-los em circulação? Aqui é importante elucidar que não se trata de representar a realidade de forma que a arte atue como metáfora do real e permaneça apartado deste. A busca é por performances que criem mundo com mundo, que provoquem vida a partir da prática de vida. Reiterando a relação entre arte e vida, entre a arte de performance e a performatividade dos corpos em ação no mundo, podemos pensar como estes dois polos constroem realidades e experiências. Segundo Richard Schechner, as performances podem estar no domínio do faz de conta ou de produzir crenças. As performances da vida cotidiana produzem crença, criam as próprias realidades sociais que representam. E a arte de performance, nesse sentido, estaria no domínio do faz de conta, espaço onde é convencionada a encenação
ou fabulação. Me interessa pensar a permeabilidade das fronteiras entre esses dois domínios. Como a arte se dilui na vida cotidiana. Como pensar essa margem, essa delimitação que opera no nível do conceito, ao mesmo tempo que o faz na experiência? Como a arte de performance pode provocar a realidade cotidiana na medida em que faz parte dela? Grada Quilomba conta sobre experiências de Bell Hooks nesse sentido. Através daqueles trilhos se chegava no centro. Lojas em que ela não podia entrar, restaurantes onde ela não podia comer e pessoas que ela não podia olhar nos olhos. Esse era um mundo onde ela poderia trabalhar como doméstica, criada ou prostituta, mas onde ela não podia viver. Ela sempre tinha de retornar à margem. A margem se constitui, então, como um lugar de repulsa e negação. No entanto, é deste espaço que pode surgir resistência, onde se nutre a imaginação de outros mundos. Nesta pista, imagino perguntas que me movem. Como se mover em dança a partir da relação com o espaço? Como criar estados de dança e performance que sejam atravessados por essas imagens? Como performar as diferenças sem investir em hierarquizações? Entendendo as identidades como construção performativa, tendo a sua elaboração na ação, sigo na busca por um corpo-dança afroancestral, perspectiva apresentada por Sandra de Petit, que relaciona dança com existência e encantamento da vida. Novamente, a ideia de Sankofa se faz presente. Buscar na ancestralidade elementos que permitam transformar os sentidos do presente e imaginar futuros. Petit ressalta a importância da dança na cosmovisão africana, que é o que nos faz transcender a dor, a angústia, a injustiça e lembrar de quem somos. É essencial marcar a relação entre corpo, movimento e existência. Para essa concepção de mundo, tudo que sustenta e aumenta a força vital deve ser celebrado pelo corpo. Daí a necessidade de vivenciar a espiritualidade diretamente no corpo. E a insistência pela delimitação geográfica de onde nasci e fui criada também é uma proposição que dialoga com a ideia de chão, que na cosmovisão africana é símbolo da ancestralidade. A importância de bater no chão, acordar a força vital que emana da terra e se distribui no corpo, fazer o elo entre presente e passado. Assim, proponho botar as identidades para dançar, no sentido da ação de criação de si própria e do movimento do corpo, que está ancorado em diversos marcadores de opressão. Por uma dança que realiza a existência, por uma dança negra, mulher e periférica.